Que vai para a Copa, vai. E aí fica essa agendinha positiva. Nossa, hoje o Brasil pode garantir uma vaga para a Copa do Mundo. Na minha opinião, tem que ser. Hoje o Brasil tem Ancelotti pela primeira vez em casa. E vamos ver se hoje esse Brasil vai ter a coragem para jogar futebol com o Ancelotti dentro da sua casa, Mauro César Pereira. Porque o Ancelotti foi muito falado, né? Nossa, chegou o Ancelotti. Claro que não vai dar para a gente ver o trabalho do Ancelotti nesse jogo. Só que eu vou dar um exemplo aqui, Mauro, que eu até falava quando aconteceu no Flamengo. O Felipe Luiz. Já nos primeiros jogos do Felipe Luiz, você percebeu uma mudança de postura do Flamengo. Um Flamengo mais ofensivo, um Flamengo que tentava jogar mais. É claro que não dava para ver ainda qual vai ser o estilo de jogo do Felipe Luiz. Como que ele vai usar cada jogador. Mas você acha que dá para esperar hoje, não o estilo de jogo do Ancelotti, não, vamos ver como mudou taticamente a seleção, mas confiança, Mauro César Pereira. Dá para um Ancelotti passar por uma seleção brasileira? Um cara que ganhou tudo, o cara que é o maior treinador aí, o maior campeão dos últimos tempos no futebol, ganhou todas as principais ligas, né, como a gente diz aqui do futebol europeu, ganhou 5 Champions Leagues, pelo menos a confiança. Será que dá pra gente esperar, Mauro, que o Brasil hoje seja ofensivo, que o Brasil hoje crie pra caramba dentro de casa, ou não? Ou você acha que tem tudo para ser a mesma chatice dos últimos anos da seleção brasileira? O mesmo jogo chato, o mesmo jogo burocrático. Se sair gol vai ser ali numa jogada chata, numa jogada individual, ou não? Ou hoje, é o Ancelotti. É esse cara, aniversário dele, jogando em casa. Essa seleção vai ter um brio de seleção brasileira, Mauro. Cara, eu não penso dessa maneira, não. Essa coisa de hoje é o aniversário dele. Não muda nada, trabalhar. E foi o que aconteceu. E o Brasil teve chance, né? Teve chance. Uma ou outra ali, mas teve. Aquela do Casemiro, por exemplo, se ele dá uma pancada, de repente era 1-0 Brasil. O jogador do Vinícius, o corta-luz do Gerson, ele estava de frente para o gol, a bola veio macia, ele deu um toquinho. Tentou colocar e atrasou para o goleiro. Se ele dá uma porrada ali e acerta um bom chute, de repente 1-0 o Brasil ganhava o jogo. Então acho que já foi melhor. Hoje eu acho que o time vai enfrentar um adversário diferente, mais fechado, interessado até no empate. É um time que está em ótima fase. Então a tendência é um time fechado e o Brasil tendo que atacar, criar espaços, aquela coisa, jogar uma partida de paciência. E deve ser mais ofensivo, sim. A própria escalação que está sendo das prévias, né? Já tem sido aí divulgada pelos companheiros. Ela já aponta um time mais ofensivo. Eu não gostei muito dessa escolha, não. Acho muito atacante e pouca gente no meio campo. Pelo menos assim, pelas características, né, dos jogadores, mas é uma tentativa de tornar o time claramente um time mais agressivo. E acho que vai ser o time mais agressivo, vai finalizar mais, o adversário vai ter uma outra postura em relação ao anterior. Então pode ter algum progresso. Agora, isso é aos poucos. Pouco a pouco ele vai arrumando o time, não é em 1, 2 jogos que isso vai acontecer. São 2 jogos contra adversários em bom momento, Equador e Paraguai, depois pega adversários mais fracos. Então, se vai classificar normalmente, ele vai ter aí um período de 1 ano aproximadamente para tentar transformar esse grupo de jogadores, primeiro refinar o grupo, definir aqueles com os quais ele vai poder contar na Copa do Mundo e criar um time competitivo, um time que consiga competir, consiga enfrentar seus grandes adversários de uma outra forma. É um tempo que não é o ideal, mas acho que é possível que ele consiga montar um time, mas não vai ser em 1 jogo, 2 jogos. Isso não vai acontecer assim de uma hora para outra. É um trabalho de passo a passo, né? Mas a postura, Mauro, eu acho que dá para mudar. E Peru. Peru foi a Copa de 70, eliminou a Argentina lá na Bombonera, né? Frequentava a Copa do Mundo. Peru era uma boa seleção que decaiu. Chile sempre foi mais ou menos aquilo ali, né? Paraguai era um jogo duro, jogo de pancada, jogo muito viril. Ainda, falando de jogo contra o Equador, eu vou querer ver contra a Espanha, eu vou querer ver contra a França, eu vou querer ver contra a Alemanha, contra a Argentina, né? Que levou de 4, mas aí não era esse o treinador que estava. Eu realmente não levo como parâmetro ainda a defesa em cima de um jogo contra o Equador que quase não teve chance para os 2 lados. Foi um jogo horroroso de se ver, ainda mais vendo futebol da Europa. Todo jogo na Europa tem gol, todo jogo na Europa tem futebol, tem ousadia, tem os times atacando. E eu amo ver esse tipo de futebol, coisa que eu não suporto ver os jogos do Brasil. Eu tô achando insuportável ver jogo do Brasil e por isso que eu tô esperando uma melhora hoje.
Agora, não dá ainda para ver o trabalho do Ancelotti. Só que ele está colocando aí 4 jogadores de frente. Falta ainda o 10 que o Vampeta já falou. Falta ainda um 8 de muita qualidade, que para mim é o que faz muita diferença nessa Espanha, né? O Pedri, como faz no Barcelona. Só que o problema da Espanha é que é muito exposta, assim como é o Barcelona, e às vezes acaba perdendo o jogo, mas sempre também criando. E Bruno, hoje deve jogar Martinelli, deve jogar Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha, né? Aí a gente está falando de um ataque, como a gente sempre fala, são jogadores de excelente qualidade. Tá aí, ó. A gente até fez a escalação com os clubes, né? Olha aí, ó. Tem o Alisson, Marquinhos, Alexandro, Wanderson e Alexandro, tá? Esse são os laterais ali e os 2 zagueiros. Aí a gente tem Bruno Guimarães, Casimiro, e aí que tem a mudança, ó. Rafinha jogando mais centralizado, com Vinícius Júnior na esquerda, Martinelli na direita e Matheus Cunha. Aí a pergunta, Bruno, o Rafinha, que é um dos principais jogadores brasileiros hoje no mundo aí, né? Quando o Barcelona estava disputando a Champions, alguns até o colocavam como um dos protagonistas do futebol mundial, que estaria, inclusive, na disputa para o prêmio de melhor do mundo. Pode cair o futebol do Rafinha tirando ele de posição, Bruno? Ou não? Ou essa realmente é a escalação ideal sem o Rodrigo? O Rafinha, ele jogou algumas vezes nessa posição com o Dorival. O Rafinha, ele joga bem na seleção, acho que na média. Quando jogou na ponta direita também, acho que na média ele fez uma Copa do Mundo ruim. Mas quando ele chega na seleção, ele chega bem na seleção. Tanto que ele vira titular rapidamente. No Barcelona, ele sem a bola ocupa o lado esquerdo e com a bola ele vem para o meio. Mas tem 3 meio-campistas, né? Quando ele ataca, ele vira um meia. Só que tem ali o De Jong, o Pedri e um outro meio-campista. Pode ser o Dani Olmo, pode ser o Gavi. São 3 meio-campistas. No Brasil só tem 2. Então é um pouquinho diferente. Pode ser essa formação e pode ser até um outro desenho. Aí eu tenho uma dúvida como vai ser, né? O Martinelli contra o Equador entrou pela direita mesmo, ele entrou no lugar do Estevão. Mas é um cara que gosta mais de jogar pela esquerda. E o Vinícius no Real Madrid com o Ancelotti, há alguns anos ele não vinha mais sendo um ponta esquerda mesmo, né? Nos primeiros anos ele jogava bem como ponta mesmo, bem aberto. Aí, principalmente depois da saída do Benzema, o Ancelotti trouxe o Vinícius mais para dentro. Ele jogava partindo da esquerda para o meio, mas não tão aberto, jogava mais por dentro. Então, também pode ser uma formação com o Rafinha de um lado, na direita, Martinelli na esquerda e o Vinícius mais por dentro, fazendo dupla com o Matheus Cunha, que é até um cara que, como o Vampeta falou, o Matheus não é um cara que fica na área o tempo inteiro, ele sai, ele pode revezar, ele sai, entra o Vinícius, pode entrar o Rafinha, enfim, ele tem essa movimentação. Mas uma coisa que mostra muito o que o Brasil tem de bom e o que tem de ruim é que os últimos 4 técnicos, eu nem coloco o Ramon só fez 3 amistosos, mas dá para colocar o Tite, o Diniz, o Dorival e agora o Ancelotti. Eles tentam, em algum momento, jogar com 3 no meio, mas chega um momento que eles acabam tirando um no meio e jogando com 4 atacantes de ofício. Porque o Brasil tem muito atacante bom e tem poucos meio-campistas. O time do Tite na Copa tinha Casimiro, Paquetá, Neymar. Aí Rafinha, Vinícius e Richarlison. Ele acabou, em um momento, tirando o Fred do time titular e trazendo o Paquetá para segundo volante, o Neymar como meia central, 2 pontos e um centroavante. O Diniz também jogou assim. Aí o Diniz nem tentou jogar com 3 no meio. O Diniz jogou com 4 atacantes em todos os jogos, né? Nos 3 primeiros o Neymar, de 10 ali, e depois quando o Neymar machucou, o Rodrigo fazendo essa função. E sempre 3 atacantes. E o Dorival, até a Copa América, ele jogava com Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, e Rafinha, Vinícius e Rodrigo. Aí nos últimos jogos dele, até também pelo problema com o Paquetá, ele passou a jogar também com 4 atacantes. Mas isso mostra, isso, né? O Brasil tem muito atacante, dá para fazer uma lista de 10, 12 atacantes selecionáveis. E meios-campistas, às vezes você não tem 4 selecionáveis. Forçando muito, você mete 5.
E se você quiser só preencher um espaço da posição, você convoca 6, mas não tem assim, jogadores de um nível muito alto. Então, todos os técnicos acabam partindo para isso, né? Acaba sendo uma coisa natural. Eu tenho muito atacante bom, vou tentar encaixar os caras juntos. Já que eu não tenho tantos meias bons, eu vou tentar encaixar. Que o 5, a gente sempre fala, o 5 tem o Casimiro, tem o Fabinho, lá atrás tinha o Fernandinho, mas o Fernandinho já nem joga mais, o Fabinho também já foi para a Arábia, e o Casimiro ficou um tempo fora e teve que voltar, porque nem o 5 a gente conseguiu preencher sem o Casimiro. O André não conseguiu totalmente ser esse jogador, o próprio Bruno Guimarães jogou ali, também não foi bem. Mas o 8 e o 10 falta há muito tempo. Ainda o melhor desses que daí é o Paquetá, só que não dá para saber o que vai acontecer com o Paquetá. Se não tivesse o problema que ele está sendo julgado na Inglaterra, ele seria titular desse time fácil. Mas ele não dá para saber, não dá para contar com o Paquetá, por enquanto. Né? E provavelmente não vai dar para contar por muito tempo. Então, ele vai tentar encaixar o time ali com 4 atacantes de novo, coisa que todos os outros tentaram fazer. O Tite conseguiu, de certo modo, né? O time jogou bem com essa formação várias vezes, o Diniz e o Dorival não conseguiram. Então, o Ancelotti vai tentar. Ele tem algumas alternativas, marcar a saída de bola, tentar roubar a bola lá na frente, ou tentar, o Tite jogava com um time bem, assim, posicionar os pontas mais fixos para abrir campo. O Ancelotti não costuma jogar dessa maneira. Vamos ver como vai ser, mas eu acho que o jogo de hoje depende muito de fazer um gol cedo. Se fizer o gol cedo, aí dá para ser um jogo mais... um jogo melhor para o Brasil. O Paraguai se abre, o Brasil vai ter espaço, ganha confiança. Mas se demorar para sair um gol, eu imagino um jogo duro, arrastado, Paraguai fechado, Brasil sofrendo para criar. Acho que depende muito disso. Um gol cedo melhora, mas se não sair esse gol cedo, acho que vai sofrer. Aí acho que vai ser duro até para buscar o resultado.